É a hora que quiser começar? Então tá bom. Fala Guarulhos, está no ar agora o primeiro programa podcast Guarulhos Online. E por aqui a gente está, eu sou o Guilherme, sou Gui Lavras, conhecido mais como Gui Lavras. E do meu lado o meu outro colega de apresentação, Ulisses Pergolo Barbosa. E tamo junto, Gui. Vamos lá, iniciando mais esse sonho, iniciando essa vontade que tínhamos aí de trazer notícias, trazer algumas questões da nossa cidade aí. E nosso primeiro programa com um convidado ilustre aí que também... Aqui a gente vai, né? A gente trata assunto sério, mas com leveza, com um pouco mais de... Não vou falar brincadeira para não ser um pouco... Tentar ser politicamente correto, mas a gente quer ser leve e trazer assuntos sérios. E hoje a gente está com quem? A gente está com um cara que conhece tudo de bastidor da prefeitura. Prefeitura, política, não sei... todo esse trâmite político. Maurício Segantin. Mais conhecido aí, nosso amigo Maurício. Do jeito que você apresentou, eu nem identifiquei que era eu. Mas brincadeira à parte, é um prazer estar aqui no Guarulhos Online. E para mim é Gui e Ulisses. Não tem esse Barbosa, Lavras. São grandes amigos. Realmente nos conhecemos na questão política. O Ulisses já um pouquinho antes. E é um prazer estar aqui com vocês. Realmente e sucesso aí nessa nova empreitada. Tenho certeza que fará muita diferença aí na cidade de Guarulhos. Sim. É isso aí. Maurício Segantin Júnior, conhecido também como Maurício Guti, foi eleito vereador agora nessa eleição pelo partido Mobiliza, né? Exato. Quantos votos? 3.971. Deu voto, hein? É verdade, é muita gente. Gasta muita sola de sapato aí pela cidade. E tive voto na cidade inteira, né? Acho que é decorrente do trabalho aí estou na questão pública aí há 20 anos, mas nos últimos 8 anos diretamente no executivo, né? Sim. Saudade do executivo? Tenho saudade. Tenho bons momentos e realmente ali é onde que se executa. O nome já diz, ali você faz a diferença. Mas sem dar spoiler, primeiro... Vamos conhecer o Maurício Segantin. Quem é Maurício? Nasceu aonde? Família? Conta aí pra gente quem é Maurício. Sou filho de um funcionário público de carreira. Minha mãe, apesar de... Quando eu nasci, ela era do lar, depois se formou em psicologia, ambos atuaram em Guarulhos. Nasci em São Paulo, mas foi pela questão do hospital. Que eu minha família já morava em Guarulhos, aqui na região da Vila Galvão, Vila Rosália, essa região aqui, onde que eu sempre frequentei, estudei, fiz escola estaduais, sou filho ali do Cerqueira César, fiz o meu prézinho ali no Lago dos Patos, aí tinha uma pré-escola, na época tinha até um laguinho dentro, que hoje é o piscinão, tão conhecido o piscinão, ali ainda era parte da escola, ele tinha um laguinho ali com girinos, era nosso passatempo. Sim. E depois, a vida adulta, vim fazer, sou formado pela Faculdade Integrada de Guarulhos, conhecida FIG hoje, e sempre tramitei nessa região, mas também tive curso técnico, fiz elétrica, no Senai, ali na região do Maia, fiz um curso técnico administrativo ali no Colégio Elite, do lado ali da Biblioteca Cerqueira César. Como dizem os amigos aí, fiz um pouco de tudo, participei. Eu não queria entregar a idade de ninguém, mas na minha época, lá na 20 metros, quando tinha girino, eu não peguei isso, mas tudo bem. Já tenho meio século de vida. Tenho 50 anos de Guarulhos aqui e bem vividos. E 50 anos de Guarulhos, o que você mais ama nessa cidade? Cara, na verdade eu amo a cidade, em si, não tenho pontos positivos e negativos, que você acaba aprendendo a ver o que é Guarulhos, as formas, porque Guarulhos é uma cidade já tamanho de estado, tanto
em território como em uma metrópole, população. É uma metrópole. Então tem várias Guarulhos dentro de Guarulhos. Sim. Eu digo bem isso porque você acompanha e começa a ver a região do Pimentas. Tem um centro do Pimentas que ele se resolve pelo Pimentas. Bom Sucesso é a mesma coisa. Taboão a mesma coisa. Então, tem várias Guarulhos dentro de Guarulhos. Sim. Se não me engano, na época, desculpa te cortar, o prefeito Pascoal queria levar um centro, mais um centro de Guarulhos para a região ali do Bom Sucesso. Falou que não dá para comportar todo esse tamanho de cidade, o nosso centro só, né? E nós estamos falando de uma cidade desse tamanho, né? Uma cidade com essas dimensões, mas com aquele toque ainda de cidade do interior. Sim, porque com certeza, muitas características. Muitos aí, acho que todos nós já nos pegamos aí comentando, eu vou lá pro centro. Eu tô indo para São Paulo, né? Parece que você tá indo para pegar o ônibus ou o avião e indo para outro local. Eu vou para Guarulhos. Eu vou para Guarulhos. Não, peraí, vem cá, você tá em Guarulhos. Você tá em Eu tô indo lá no centro. Minha avó, grande Dona Isabela, ela falou, tô indo pro centro, filho, tô indo para Guarulhos. Eu falei, vó, a gente tá no centro de Guarulhos. Não tá tão longe não, aqui, ó. Não, e muitas vezes, até em eventos dentro dos céus, né, que tem espalhados na cidade e tudo mais, você acaba conversando com os munícipes e a pessoa fala, sabem, faz tanto tempo que eu não vou lá, faz uns 2 anos que eu não vou para Guarulhos. Aí você fala, não, senhora, você está em Guarulhos. Não, lá para o centro, lá Dom Pedro, né, eu não vou lá para... Então, a gente faz divisa, Arujá, Mariporã, 2 rodovias federais cortam a cidade. A cidade é muito grande. Nós temos a Dutra, Ayrton Senna, Fernão Dias, aeroporto, realmente é a melhor esquina do Brasil para questão de logística, né? Tudo passa por Guarulhos. Tudo passa por Guarulhos. Tem transportadora aqui, né? Sim. Tem tudo quanto é transportadora, agora centro de distribuição. Shein, né? Shein que fala, né? Shein, né? Shein, Mercado Livre tá aqui também. Eu acho que a Magalu também tá vindo para cá. Então você tem um monte de CD, aqui é transporte, aqui é a malha rodoviária, né? A logística é uma veia pulsante dentro da cidade, né? Nós temos realmente muitas questões de CDs, distribuidoras e também as grandes transportadoras estão na cidade, né? Nós temos aí uma transportadora, sem fazendo propaganda, mas já fazendo, que ela é tratada como uma cidade azul, que a Braspress ela é tratada como uma cidade azul, de tão grande que é a transportadora. E aí nós temos várias outras transportadoras que acabam tendo filiais pelo Brasil inteiro, falando da Binho, falando de tantas outras, né, para não deixar nenhuma de fora, senão muitos amigos. Você pode falar a marca, não tem problema nenhum. No final eles fazem o Pix, tá tudo certo. Meu Deus do céu. Essa que é a minha preocupação, né? Aí o Golias falou, você fez o merchan e você levou pra mim, né? Dá conta bem, a fatura chega. Agora você fala de amar a cidade, dos pontos positivos, tem alguma coisa que você não gosta? Odeia é uma palavra muito forte, mas o que você não gosta de Guarulhos? Que eu não gosto de Guarulhos. Alguma coisa que você não gosta, ou que possa ser melhorado? Cara, o que eu não gosto de Guarulhos, que não é culpa de Guarulhos, tá? Eu acredito que isso é uma culpa do governo do estado, do governo federal, são as entradas e as saídas nessas grandes rodovias. Nós temos aí a entrada da Dutra, que é uma ponte estaiada, que ela tem uma entrada razoável vindo de São Paulo, mas a entrada vindo do Rio não existe. Nós vamos falar da Fernão Dias. Fernão Dias ela acaba cortando Guarulhos nessa divisa com a Zona Norte de São Paulo e é ridícula as entradas. Na verdade, são ruas e se bobear que não deveriam existir, né? Clandestinas. Então, as concessionárias elas não olham o Guarulhos, não respeitam o Guarulhos do jeito que nós devemos ter esse respeito. Fora a obra, né? Essa obra da Dutra não termina nunca. Parece que ela começou rápida, né? No final. Foi quando começou essa obra da Dutra, não lembro, mas acho que foi no final do ano passado, né? Foi, eu acho que... Vou fazer uma sugestão assim, no segundo semestre do ano passado. Iniciou, aí que a obra ela é morosa mesmo, porque depende de autorizações municipais, estaduais e federativas. Federal também. Então, a concessionária é a grande gestora da situação. Então, e acaba escolhendo as suas etapas, vamos dizer assim. E nós até tivemos um pouco de culpa, vamos dizer assim, mas culpa boa, que Guarulhos seria o início das obras
nesse trecho Rio-São Paulo, né? Para nós tentarmos desafogar aí a questão do tão sonhado aí, que não acontece, que é o trevo de Bom Sucesso, as trevas de Bom Sucesso. Sim. Aí agora o trevo aí de Cumbica, né? O tal Mamonas Assassinas, que é dito, o acesso ao Rodoanel, que agora o governo do estado retomou. Então nós acreditamos que aconteça aí nos próximos 3 anos aí. Sim, tem muita coisa. Também é uma questão, pelo menos meu ponto de vista. O público, para acompanhar o particular, é difícil. A gente precisa, que nem você falou, a gente precisa de muitas autorizações. Então, assim, é uma região que tem crescido bastante. E às vezes ali comportar essas obras, quando vai sair, quanto tempo já tem essa obra aí? Ela já foi desenhada lá atrás? Nós estamos falando do segundo semestre, e estamos entrando no mês 6, nós estamos falando de um ano. Não, mas eu estou até colocando do Bom Sucesso. Do Bom Sucesso ali é uma coisa. 20 anos de obra, agora que está terminando. Que foi, não, mas é verdade. Liberações, tudo trava. E você imagina, né? O desenho do trevo, você está falando de 20 anos atrás, onde que a população cresceu, o desenvolvimento cresceu. O público não acompanhou. E assim, não estou defendendo um ou outro, mas também não podemos achar que nós vamos passar pelo trevo voando, achando que está na Dutra, naqueles trechos que é 120 por hora, 100 por hora, porque isso acontece em Guarulhos. Você vai parar em Jacareí, você vai parar em São José, você vai parar em Taubaté, toda entroncamento com uma grande cidade, você vai ter diminuição. Lógico, aqui nós sofremos muito mais. Por quê? Porque o desenho foi feito do projeto. E também foi escoando. Beira o ridículo. E foi escoando. O cara saiu dali do trevo, de repente entra no Rodoanel, outros já pararam outros já vão parando nas outras cidades. Então, assim, mas passa tudo por aqui. Então aqui tronca tudo. Ô, Mal, agora você tá aqui. É Mal, viu? Por favor. Tá bom. Por isso já iniciei a fala falando que somos amigos. Você falou das questões que não gosta. Posso emendar uma agora? Você faz o que você quiser aqui. Então vamos lá. Tem 1 hora. Tá? Então, não guarde no seu coração. Falou que não gosta, então fala aí alguma questão que você gosta, a família gosta, o que você curte em Guarulhos. Cara, eu sou fã Lago dos Patos, Bosque Maia, do Parque Chico Mendes, do Parque Fracalanza. Eu gosto de parque, né? Eu tenho essa questão de auxiliar semana publicações com a cachorrinha ali. Eu tenho um pet, então, e um border collie, exige demais aí a atenção nossa da família. Então, eu sou frequentador dos parques, admiro os parques, acho que Guarulhos merece outros parques. Nós temos poucas áreas centrais e até periféricas que caberiam os novos parques, mas eu acho que nós estamos bem servidos. Falo aqui, né, de um que eu adoro e frequento muito. Vocês não foram, eu tenho certeza que vocês foram, mas quem está nos vendo não foi, convido o Zoológico de Guarulhos. Sim, com certeza. E minhas assim, filhas desde pequenas adoram ali, não tem como. E tranquilamente ele está entre os 5 melhores do estado de São Paulo. Sim. Assim, a gente vê pelo tamanho, pela quantidade, e assim, é uma atração gratuita que a cidade proporciona aí para a população, e muita gente não conhece mesmo. Fica a dica aí, que é um lugar maravilhoso. Tem o Parque Ecológico do Tietê, ali, que é beira, né, Guarulhos, zona. Tem o Parque da Cantareira, que é ali na região do Cabuçu, que é lindo também, tem um lago fantástico lá dentro. Então, é que às vezes o próprio guarulhense acaba não conhecendo ou sendo divulgado para eles conhecerem, né? Tem o pico do... É difícil até falar, lá na região da Água Azul, não conheço. Que é também muito bonito. Tem um parque que ele gosta também, ele não falou. Qual? Parque São Jorge. Verdade. Parque São Jorge. Todos nós. E um parque também que eu pouco frequentava, depois de conhecê-lo, vou eventualmente, que é aquele junto ao Paço Municipal. Também foge o nome, mas é um parque ali na região central, que é bem legal também. Eu nunca fui ali. Nunca foi? Vale a pena, Gui. Eu nunca fui, não. Eu era mais frequentador do Bosque Maia, na época que, por incrível que pareça, eu cheguei a correr por um tempo, praticar corrida na minha vida.
Pode não parecer, mas fazia. Não vamos entrar no mérito. Dava tipo, foi um pouquinho. Tá parecendo história de pescador, mas eu fazia. E aí eu usava muito o Lago dos Patos e Bosque Maia mesmo. Agora, o Fracalanza é legal também. De Muito, corrida, muito. né? É legal. Agora sim, você tá aqui pra gente conhecer, mas a gente também quer saber mais algumas coisas, como bastidor. Vamos lá, o que eu puder falar não será. Um cara com a sua bagagem não dá pra falar, não perguntar sobre bastidor. Então a gente queria saber, assim, por exemplo, você, 20 anos, você falou na vida pública, né? Mais ou menos. 8 anos de chefe de gabinete, cerca de 8 anos, né? Acho que acabou não dando tudo isso. 8 anos como junto ao governo Gucci, né? 8 anos. 8 anos e 6 anos arredondando como chefe de gabinete. Os 2 primeiros eu estava como diretor do governo, né? O que foi o maior aprendizado com a máquina pública? Cara, o maior aprendizado foi achar que só porque eu tinha uma bagagem do setor privado, que o setor privado é a grande engrenagem que movimenta o país, ainda mais aqui no estado de São Paulo, né? Que nós, né, estávamos chegando no executivo, íamos impor um ritmo, íamos poder movimentar alguma situação ou ensinar, vamos falar o real, ensinar como se trabalha ao poder executivo, aos funcionários públicos, vulgarmente falando. E na verdade foi um choque de gestão. Ali se trabalha, ali tem muitas pessoas gabaritadas, tem muitas pessoas que me ensinaram. Então eu tive que mudar a chave muito rápido nos primeiros meses e falar, estou aqui para aprender. Sim. E não para ensinar, como muita gente acha que vai chegar lá e ensinar. Pelo contrário, é muita lei, é muita responsabilidade fiscal, são muitos órgãos fiscalizadores, né? Nós temos o Ministério Público, Tribunal de Contas, justiças, né? Eleitorais, nós temos um regimento interno, nós temos a lei orgânica do município, que o cidadão, quando acaba tomando conhecimento disso, ele leva um choque de realidade. A lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. Até fiz uma pesquisa aqui, peguei alguns nomes que participaram da gestão aí com você, com o prefeito Gucci. Assim, muita gente veio da iniciativa privada. Da iniciativa privada, grandes nomes aqui de Guarulhos, grandes empresários, grandes pessoas de peso. E é aquela, né? Eu como advogado. Você também, como advogado, a gente sabe... Bacharel. Bacharel. Senão vão pedir meu OAB, eu não tenho. Foi eu que errei. Então, é aquela no privado, nós, como pessoas, a gente pode fazer o que quiser. No público, ao contrário, né? A gente, eu, como pessoa, eu só sou proibido de algumas questões. Se eu fizer, eu vou responder. No público, não. Vocês são proibidos, né? Somos proibidos de tomar algumas atitudes. Então fica bem difícil para a gente, para se gerir isso, né? Para trabalhar essa questão. Muito. Às vezes você quer, não, isso daqui eu vou fazer, vou acontecer, fala, não vai não. Dessa maneira não é fácil assim, né? Não é fácil. E assim, a partir do momento que você está nomeado num cargo de primeiro escalão, vamos falar diretor, secretário, adjunto, enfim, você é gestor. Você tem uma responsabilidade, você começa a responder diretamente pelos seus atos, tanto legais como a questão jurídica, enfim. E não é que vai ali. E não é aquela questão, eu fiquei 8 anos e o que aconteceu morreu. Não. Enquanto durarem todos aqueles procedimentos, projetos, ações, processos, aquilo vai levando. Fica o legado, né? Fica o legado. Então é uma responsabilidade muito grande e acaba tendo essa diferença de fazer políticas públicas e fazer politicagens públicas. Sim. Porque ali não tem aquela questão de eu vou fazer para agradar o público X. Não, você vai fazer o que é legal, o que é correto, o que você tem condições de fazer naquele momento. Sim. Então, a questão do gestor público, essa responsabilidade é imensa. É imensa. Sim, mas levantando esse gancho que você falou,
Tem aquela questão também, às vezes você fala, pô, isso daqui vai ser legal para a população, não é populismo, mas do outro lado tem alguém sempre que, isso daí é populismo, você está fazendo... Mas isso, infelizmente, a gente vê na rede social, né? Tem umas sagers aí que acabar saindo, que eu não sei se vocês viram, né, no Instagram e tal, o cara falando, vamos falar sobre a questão que o atual prefeito está falando sobre o azul. Aí o cara falou, não, mas o prefeito não pode falar mal do azul, porque o azul não sei o quê. Não, mas ele falou bem. Então não pode falar bem do azul, porque o azul é... Então, ele sempre vai ter a questão a favor e contra. E muitas vezes é a mesma pessoa. Ela não é contra o azul ou contra o verde, a favor ou contra. Ele é contra a pessoa que está lá no gerindo. Sim. Então, isso começou faz muito tempo, né? Assim, de muito tempo que eu digo infelizmente, essa polarização, né? Você começou aquela polarização, esquerda contra a direita. Acho que isso começou, Gui, acho que em 1500. Aqui no Brasil, né? Aqui no mundo há muito tempo. Então, mas aí começa a ser tudo muito radical, é muito isso, tipo, o que um lado usando essa parte da política esquerda, fala, os defensores da esquerda defendem com unha e dente. Não existe um contraponto, não, mas veja bem, o que ele falou também não é bem assim, né? Não, é a opinião pura e exclusiva de defender o seu político favorito. Parar e discutir, não, isso daí é coerente, vai ser bom para a população, vai ser bom para uma... Aí você discorda, aí tem muito isso. Eu acho que até dou graças a Deus, porque assim, eu vou discutir com alguns amigos meus de esquerda, eu sou chamado de bolsonarista. Aí eu vou discutir com alguns amigos meus de direita, eu sou chamado de petista. Eu falei, tô no caminho certo, então, pelo menos, né? Não sou nem outro, então tô seguindo. Sabe que você vai debater, não é nem discutir o termo, mas você vai debater. É muito essa polarização, né? Que tem. Eu acho que a questão do extremo é ruim. É ruim para tudo, e não é só na política. Eu acho que isso é para a vida. O extremo é ruim em todas as questões. Defender sua opinião, sua questão de... ponto de vista, o que você acredita, muitos é a questão partidária, e que também acaba se confundindo, né? Nós vemos aí, nós temos na cidade, isso no Brasil inteiro, muitos políticos que acabam mudando de partido até dessa questão esquerda, direita, centrão. Então, e é complicado. Isso de um tempo para cá acaba ficando, né, ainda mais com a questão de redes sociais, isso acaba ficando no DNA da pessoa. E a pessoa, ela está em desenvolvimento, ela está conhecendo, ela está vivendo. Então, se ela muda de opinião no momento, né, depois de uns 5, 6, 10 anos, e aquilo que ele disse está gravado, como que nós estamos fazendo aqui hoje, pode ser que lá na frente vai ser usado contra ele em algum momento. Que nem o Gui colocou, eu sou visto como bolsonarista. E aí, lá na frente ele tem uma outra visão, vamos falar, o socialismo toma conta e tem o crescente, e aí falam, mas olha, ele falou num programa, no Guarulhos Online, na primeira, que ele era bolsonarista. Olha, ele não tem opinião, ele não honra o que ele falou. Já viu cancelamentos aí, gente, podcast, gente de jornalistas que pegaram cortes, pegaram entrevistas de anos e trouxeram à tona, o cara foi cancelado porque falou uma coisa há 5, 6 anos. Isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo. Cancelar, lacrar, essa questão de rede social. Agora, né, estão levando aí o pessoal que tem milhares de seguidores para algumas CPIs, né, para algumas 6 aí no Senado, para ver se dá uma fomentada, aí muda a cara da política. Então, cara, é muito complicado. A política agora ela está muito mudada do que era antes, né? Muito. E você não mudar junto, mas não é você mudar, você não se adaptar, né? Você tá fora, né?
O que a rede social fala não é à toa que é, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, né? Porque a gente está pegando um portal de notícias e também está transformando em vídeo, porque a gente quer atingir as redes sociais, porque tem muita gente agora que tá lá, né? A maior parte do tempo você tá lá no celular, você tá falando esse tipo de coisa. Então é questão de tentar se renovar, não perder os princípios, né? Exato. Não perde os princípios tentar se renovar e estar atualizado no máximo de tempo possível. Sim. Agora, aproveitando, falando em brigas e discussões, esse tipo de coisa, a gente também tem que falar um pouco dessas brigas, né? E você protocolou até um projeto agora na Câmara sobre o centro de reabilitação tem que ser longe da escola. Porque aconteceu uma situação que estava muito perto de escola, né? O que isso virou uma prioridade para você? Como é que foi essa briga? Porque causou até uma comoção nesses últimos semanas aqui em Guarulhos. Então, Gui, a situação é o seguinte, eu protocolei esse projeto de lei porque o governo do estado ele está fazendo no estado todo centros de tratamento, de acolhimento a dependentes de álcool, de drogas, e que isso é válido. Eu acho que Guarulhos precisa de mais centros desse. A questão é que nós estamos tentando normatizar nesse projeto de lei uma distância de entidades de ensino, tanto público quanto particular, porque eles colocaram um muito próximo a uma escola, a menos de 100 metros de uma escola, e uma escola de ensino fundamental e infantil. Que assim, nós sabemos que um dos fatores cognitivos para a criança aprender é através de exemplos. Então, a preocupação da criança ter a proximidade com isso que me levou a pedir, pelo menos, em torno de uma distância de 800 metros de qualquer escola, qualquer entidade de ensino, qualquer instituição de ensino, que não seja colocado nenhum centro de reabilitação ou de acolhimento para isso. Porque Guarulhos é notório aí, vocês estão vendo, isso aí nós estamos alertando desde fevereiro, que nas primeiras sessões, a primeira e a segunda sessão, que Guarulhos está tendo uma enxurrada de moradores em situação de rua, né? Muitos dizem que é vindo de São Paulo, outros vindo de outras cidades, né? Hoje até saiu, né, o padre Lancelotti colocando em sua rede social que houve um relato a ele sobre uma vinda de moradores de São Paulo para Guarulhos, através até de carros oficiais. Então, né, nós na Câmara já estamos tentando o contato com ele para vermos como isso está acontecendo, como chegou esse relato até ele, para nós termos essa questão de fomentar. Porque nós estamos provocando, já fizemos diversos requerimentos junto à Prefeitura de Guarulhos, até pedindo uma apresentação de um projeto, que eu sei que não é só Guarulhos responsável por isso, nós dependemos tanto do governo estadual quanto federal para essa questão, porque não acontece só em Guarulhos, isso nas grandes metrópoles acontece, mas Guarulhos é assim, assustador o que está acontecendo, tanto de moradores em situação de rua, como pedintes nos faróis, tem o pessoal com rodinho, tem gente fornecendo esses rodinhos, né? E nós estamos pedindo aí que as autoridades, juntamente com o governo do estado, apresentem aí um projeto, que use a Câmara também para nós irmos até o governo do estado, juntamente aí numa audiência pública, para pedir esse auxílio, né? Sim, com certeza. E nosso primeiro programa, estamos fazer a gestão de tempo. Já estamos meia hora aqui, o tempo voa, hein, cara? Já vou ter que pegar mais uma hora aí, meu. Falou, para falar com o Maurício aqui, a gente vai precisar de um dia inteiro, aqueles podcasts de 3 horas. Aquele 3, 4 horas, né? Vamos acelerar aqui então. Maurício, vamos lá, para você, essa transição do executivo pro legislativo, esses 5 meses aí na Câmara Municipal, quais as diferenças, o que você está sentindo aí do governo, sua visão aí? Ulisses,
Como eu já estive do outro lado do balcão, vamos dizer assim, é esperado que início seja realmente de aprendizado, como eu havia dito para vocês, de conhecer a máquina. Então nós temos aí um prazo de 2, 3 meses, que é mais do que aceitável, né, de que as coisas comecem a acontecer. O que espanta, o que está chamando a atenção, é que nós já estamos batendo 140 dias, né, 6 meses de governo e, desculpa, não estou vendo acontecer. Nós andamos por Guarulhos, questão assim, zeladoria, buraco, ainda é notório que ainda não conseguiram entrar num ritmo para solucionar. O que me chamou muita atenção, acho que de todos aí da mídia e tudo, a questão de não entrega de uniformes nas escolas. Passamos aí a Páscoa, né, não foi feita a distribuição de ovos, que é uma lei, né, que foi feito. Mas Guarulhos está sem dinheiro. Cara, Guarulhos sempre passou por uma questão de dificuldades financeiras, porque tem escolhas para ser feitas. Mas, 6 meses. Se nós temos uma previsão de 7 bi, vamos fazer uma continha de padaria. Nós estamos no 6º mês. Então, pelo menos 3,5 bi já entraram. Então, assim, e falar, não, esse ano não vai ter por quê? Qual é a justificativa? É morosidade nas licitações? Cara, então alguma coisa está errada. Nós temos a continuidade de 60% do primeiro escalão do antigo governo, que continuam lá. Nós temos realmente profissionais que todos nós conhecemos aqui, eu falo porque eu sei que vocês conhecem, já viveram isso, de profissionais que sabem trabalhar na prefeitura e já passaram por 10, 8, 5 mandatos de prefeitos. Então não é uma coisa que é nova. Não mudou nenhuma lei, não tem nada. Então tem alguma coisa que está me chamando a atenção, está ligando o amarelo para não falar o vermelho sobre do que está acontecendo. Será que é uma questão estratégica? Será que é uma questão lógica? Sem falar dessa questão que nós estamos vivendo agora aí, que o Guarulhos está parado. Nós estamos vivendo aí uma das maiores greves de funcionalismo que eu acredito, até, não falo nem da última gestão, das últimas gestões. Eu não vi nada disso acontecer nos 16 anos da gestão do PT, dos 8 anos do Gucci. Dessas dimensões de parar. Então, isso eu acredito complicado. Que até essa preparação toda é feita na transição, né? A gente tem essa transição que acho que é para isso, tomar pé do jeito que está a cidade. Eles seguem o plano deles de governo, né? O governo novo deve seguir, olha a transição para ver, deixa eu ver o que eu tô pegando. Tudo bem que até eu de a visão de fora, nunca participei da parte de números, né? Mas você é candidato a prefeito, se eu for candidato principalmente ao cargo do executivo, eu tenho que ter um pouco de noção de como está. E as contas são públicas, então você sabe a situação da gente que está com a conta, as contas, e você faz o planejamento em cima disso, né? E segue uma linha de raciocínio. Eu vou nessa mesma onda que você, mas não sei qual é a linha de raciocínio que se fala. Acho também 6 meses, 5 meses, poderia ter feito algumas outras coisas, ter andado um pouquinho mais. Uma estratégia é o que eu não consigo visualizar, né? E assim, né, é complicado para nós, né, que temos essa responsabilidade, nós somos eleitos para isso, né? Eu não tenho compromisso com o governo, não tenho compromisso com o prefeito, tenho compromisso com quem votou em mim, né? Eu sou morador da cidade, família da cidade, e esses 3.971 votos têm que ser respeitados, mas não é só para eles que eu estou aqui. Eu tenho que fazer a minha gestão para os 1.200, 1.300, 1.200.000, 1.300.000 habitantes da cidade. Então, essa é a dificuldade. E que é aquilo que o Guilherme falou, o que chama a atenção é isso. A pessoa que está lá hoje, né, o prefeito está lá, ele teve
um mandato de 4 anos na Câmara Municipal e eles, de certa forma, têm uma vivência, sabe o que é um orçamento, eles sabem o que é. Então, e foi hoje dito até por alguns vereadores lá, essa questão do funcionalismo. Era a bandeira dele de campanha que o funcionalismo ia, e ele sendo prefeito, o funcionalismo ia ter uma valorização, e o pessoal está se sentindo traído nesse momento, né? 2% é pouco? É muito pouco, é muito pouco. Ah, mas e na gestão Gucci foi momentos 2%, 3%, enfim. Cara, primeiro, a situação era uma outra. Por que outra situação? Nós tivemos 2 anos de pandemia. Sim. Né? Que não é o Brasil, foi o mundo parou. Mas, não é desculpa. Beleza, não é desculpa. Mas nós tínhamos a questão da lei de responsabilidade fiscal, onde que até hoje é discutido, mas já diminuiu muito, de uma lei que traria obrigatoriedade da folha de pagamento das terceirizadas serem computadas dentro do limite prudencial da prefeitura. Então, houve apontamentos de vários órgãos de fiscalização para que não ultrapassasse disso. Mas não é desculpa. Não é desculpa. Eu também não fui favorável, não tinha poder de decisão, mas também não era favorável ao projeto de 1%, 2%, 3%. Se a inflação nacional é no caso de 24, 5,48%, tanto é que eu apresentei essa emenda, né, de opção e foi rejeitada nas comissões, e aí me empurraram para me juntar à oposição, né, e votar aí na possibilidade de 8%, que também eu acho que não seja justo, mas como ultrapassa a inflação. E aí, pensando como responsabilidade fiscal, aí realmente entra em conflito do que o governo também tem vamos falar, de caixa, né? Então, mas eu não estou querendo aqui comparar uma coisa, um governo a outro, porque hoje tem outras dificuldades, sim, tem outras dificuldades, mas com certeza não é defendendo o governo que eu estava, mas parece que nós vivemos assim momentos muito preocupantes, tanto de econômicos, né, como essa questão de pandemia. Nós pegamos no governo Gucci 5 presidentes e praticamente 7 governadores. Então a mudança aconteceu muito. Você está conversando com que vai bater o martelo, já é outro. Exatamente. A minha preocupação em relação à greve que está tendo por conta desses 2% é que a adesão, não é nem a preocupação com os servidores, eles têm todo o direito de exigir os reajustes que forem pertinentes. Até que a justiça já reconheceu que essa vai continuar, né, parceiro? Agora, a cada dia que passa, a adesão está sendo cada vez maior. Hoje a justiça só pediu para manter 70% dos serviços, né? Que isso é o preocupante. Os funcionários têm todo o direito, eles têm que ter um reajuste, mas também nós não podemos desamparar a população. Já tem casos de escola já sem alimentação, não está tendo aula, fora as outras repartições, alimentação seca, isso começa a prejudicar o munícipe, né? E bastante. E fora os emergenciais, né? Nós estamos falando da saúde, da questão de GCM, sim. Defesa Civil, são fatores que são preocupantes. Mesmo quem está trabalhando, né? São seres humanos, todos. Às vezes a motivação, né? A gente sabe que o ser humano tem essa questão. Todo mundo gosta de ser motivado, todo mundo gosta de ser reconhecido. E às vezes, mesmo mantendo aí esses 70%, a pessoa, não é do jeito que eu queria, né? Então, sim, atrapalha bastante aí o fornecimento do serviço para a população. E eu estou falando aqui não estou falando como vereador, estou falando como munícipe. É preocupante, né? Aquilo que o Gui falou, que você falou, porque a falta na escola vai gerar um aumento
de dias para os pais, os alunos, terem a reposição disso. O não atendimento na área da saúde é muito mais preocupante, que é vidas. Nós estamos falando de vidas ali. E a mesma coisa acontece, né, na nossa GCM, né, que eu chamo os Anjos de Azul, eles têm essa questão, a motivação. Né? O cara não deixa de trabalhar, ele vai trabalhar, colocar a vida em risco, sai de casa, né, deixa a família lá, não sabe se volta, e ele fala, sei lá, acho que ele às vezes para e fala, tá valendo a pena? Será que a minha escolha de profissão tá valendo a pena, tanto para mim quanto para minha família? É complicado, porque o funcionário público, ainda mais essa parte de segurança pública, o cara não é bem remunerado, então ele não está numa situação que ele tem um cofrinho, né, uma poupança. Ele eu me ponho, vende almoço para pagar a janta. Sim. Eu tenho uma parte polêmica, né, até nesse tema de segurança pública. Eu acho que tem todos os direitos de nomenclatura, guarda municipal para policiamento municipal. É muito bacana esse reconhecimento, que é o que faz mesmo. Agora, isso depende. Por polícia municipal, por guarda municipal, a valorização é muito melhor do que um nome, muito mais importante. A gente fala de famílias, a gente fala do cara que está lá na rua, ele não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu acho que a administração pública, quem quer que esteja lá, devia ter um olho melhor quanto a isso. Esquece nome, valoriza o profissional, né? Mas eu penso como você, Gui. E a gente já conversou com isso fora do ar algumas vezes, né? E você sempre falou, a valorização, a aposentadoria especial, né, a gratificação. É legal ganhar medalha, é legal você ganhar né, um diploma, uma monção e tudo mais, mas o mais importante é ele chegar em casa e sair de casa tendo a certeza que a família está bem alimentada, que ele está dando o melhor para os seus filhos, que ele tenha condições ali de dar um conforto melhor para sua família, né? Com certeza. Ó, para variar, o tempo está estourando. Tá então, estourando e... a gente vai ter um quadro que a gente vai fazer. Você quer fazer? Não, que pode começar, porque eu ia falar uma coisa, a gente deu no início a gente falou um programa descontraído, ficou muito sério esse programa, sério, né? Então seguir pro quadro. Fala aí. Você, Maurício, com agora vereador da cidade, uma vontade, um sonho aí, o que você gostaria de realizar agora ali no Legislativo? Se tem alguma coisa que você acha importante para a população? Falou, gostaria de... Realmente, é aquilo que a gente falou lá do início, né? Eu tenho um carinho, um amor gigantesco por Guarulhos, não é da boca para fora, né? Tanto é que nunca pensei em sair da cidade, né? Morar fora, nunca pensei. Então eu gostaria e quero, e vou trabalhar para isso, é apresentar realmente projetos de leis que venham a trazer benefícios para Guarulhos. Então, indo nessa linha que nós estamos falando, é valorizar o morador de Guarulhos. Né? Falam, Guarulhos é uma cidade gigantesca, imensa, tal, mas eu tenho um sonho de ver Guarulhos brigar entre as primeiras cidades do Brasil em questão de não só de PIB, lógico que isso é muito importante, mas também dos melhores salários. Então eu tenho essa vontade, eu quero trabalhar, tenho projetos já em estudos para apresentar, para justamente Guarulhos começar a fomentar, não depender de nada, né, e nem de ninguém, para gerar mais empregos, para ter mais incentivos fiscais às indústrias, ao comércio, fazer a bola de neve. Porque o empresário, ele tendo condições e possibilidades de aumentar seu faturamento, e com o aumento do faturamento, ele ter isenções fiscais reinvestindo na cidade, isso ele vai fazer a roda girar também trazer muitas situações de benefício. O que nós escutamos, vocês estão na mídia aí, vocês sabem, não é que falta vagas de emprego em Guarulhos. Tem muita vagas de emprego. É que essas que estão vagas, faltam
profissionais ou questões técnicas e formação para estar atuando em cima disso. Porque Guarulhos não é mais aquela cidade dormitório. Guarulhos hoje ela já tem sua questão de logística, nós temos a questão industrial muito forte, nós temos uma veia de turismo muito forte, nós temos o maior aeroporto do país aqui. E hoje nós temos várias outras vertentes criando na cidade. Nós temos hoje o maior centro de gravação e filmagem, né, da América Latina indoor, né, tirando lá o Projac, hoje aqui na beira da Dutra, na antiga Borlen. Tanto é que tem essas gravações, tem até o Kings League, Killer League, tem vários outros programas de redes abertas lá. Então nós temos diversos. Eu tive o prazer de rodar aí nesses últimos 8 anos e conhecer algumas questões, algumas indústrias, Então, Guarulhos importa para o mundo inteiro, Guarulhos importa tecnologia, fabrica peças que vão para a NASA, que vão para escavações aí na questão de petróleo. Então é uma coisa fantástica. Que ao mesmo tempo 1,5 milhão de habitantes, o fulano não sei da onde conhece o outro, que conhece a prima, que conhece não sei verdade. quem. Todo mundo se conhece. Assim. Você sai de Guarulhos, eu brinco, né? Guarulhos tem guarulhense em todo lugar que você vai, né? Tem. Onde você vai, você encontra Todo o guarulhense. mundo E o cara fala, pô, você é da onde? Eu sou do Vila Rio. Nossa, cara, eu conheci uma pessoa no Vila Rio. Quem que é? Fulano. Fala, nossa, estudou comigo, não sei o quê. A pessoa fala, cara, meu, com 1.300.000 habitantes, você encontra um cara que estudou com o cara. Já encontrei guarulhense em viagem no exterior. O exterior também já aconteceu. E do nada, assim, uma coisa totalmente aleatória. Você fala, mentira. Você é de onde? São Paulo? Também. De Guarulhos? Também. Falou, pô, as coisas que eu encontro muito fora, guarulhense e corintiano. Certeza. Mas corintiano mundo, a né? gente se reconhece, né? É a mesma coisa, não tem jeito. Mas vamos lá, que o tempo tá estourando. Agora a gente vai ter que pular. A gente tem um monte de pergunta aqui, mas assim, não vai dar tempo de fazer todas. Não tem como, por causa do tempo estourando, que o papo é bom, então não tem jeito. A gente vai fazer um quadro que é o Fala ou Pula. A gente vai fazer uma pergunta, a gente vai conversar, não é esse tipo de pular, né? Você pode falar, você pode responder essa pergunta, você pode pular. Fechado. De qualquer forma, se você pular, a internet vai comentar que você pulou ou não, né? Mas tudo bem. Então, a gente vai começar com umas perguntas. Não vai ser todas, né, Ulisses? Não vai dar tempo. Sim, não vai dar tempo. Você quer um óculos pra ler? Você não devia me denunciar assim, né? Que a idade já tá chegando. Eu uso direto, não tem problema. Ou você fez daqui de propósito essas letrinhas bem. Assim, ó, fica perto. Pode começar. Esse negócio de óculos entrega a idade de todo mundo, né, cara? Eu tenho Quando uma 25. pessoa começa a colocar óculos para ver o celular e começar a ler. Não é o braço que tá encurtando, né? Não é por nada não, mas eu tenho 25, eu não sei vocês. 25 de só casado. de Corinthians, né? 25 anos, graças a Deus. Casados. Mal! Ó, você acha que tem alguém na política que tá só por vaidade? Não precisa dar nome, mas se quiser dar nome é bom. Na política, você fala política de Guarulhos, Política nacional. o que você quiser. Mas o bom é política de Guarulhos, que política de Guarulhos é... Você Nossa abusar base. em todas as esferas. Tem, Sempre tem. Quer saber da vaidade, ou é o poder. Para lacrar, para aparecer. Sempre tem. É. E às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo aquilo por vaidade. É verdade. E durante todo esse tempo na política, você já parou um dia e falou, vou parar, vou largar tudo, vou ficar na iniciativa privada? Ou é aquela que a gente fala, o bichinho pica mesmo e fala, não, eu amo isso daqui, quero servir? Cara, como qualquer outra profissão. Assim, sempre tem essa questão, não é uma vontade, mas é um questionamento interno. Pô, tá valendo a pena? Será que vale a pena? Tal? Cara, vale a pena. Mas já pensei, sim, mudar de profissão, tentar colocar ovos em outros cestos, mas, cara, a política acaba... Você não escolhe a política. A política te escolhe. Porque é o meio que você acaba vivendo, sobrevivendo. 20 anos, cara, hoje é raro um amigo ou um conhecido que não é do meio político.
né, no seu convívio, né? É. Eu acho que isso é todos nós, é a mesma coisa que um engenheiro anda praticamente sempre com os engenheiros, o advogado no meio dos advogados, o político acaba andando no meio de políticos. Já ficou com medo de ser cancelado? Cancelar, eu falei, essa questão cancelado é o quê? Na internet? Deixar de ser seguido? Chefe de gabinete tem fala infeliz ou toma atitude e o negócio repercutir, essas coisas assim? Cara, nunca fiquei com medo de ser cancelado, né? Porque primeiro que eu venho de uma família aí, de uma educação que, cara, erros vão acontecer, você vai ter seus prós e seus contras, o que você fizer de certo, você vai colher o certo, o que você fazer de errado, você vai ter o erro e tentar melhorar. Então, eu nunca tive essa questão de cancelar, porque eu acredito que naquele momento a minha convicção, a minha verdade era aquela. Mais 2 perguntas, porque a gente tem que ir para outras coisas, senão não vai dar tempo. E você já se arrependeu de alguma coisa na política? Não devia ter feito isso, não devia ter tomado essa atitude. Arrependimento na política? Eu acho que já. Mas não de ações. Eu fiz isso e tal. Mas às vezes de alguma situação de comentário, pré-julgamento, mas que nunca, assim, vou falar, de atos assim, não. Mas de pré-julgamentos, eu acredito que você comprar ou vender o produto pela embalagem. Qual foi o maior absurdo que você já viu acontecer aqui em Guarulhos? Maior absurdo? Nossa, cara. Maior absurdo. Nossa, que... Cara, não tenho assim nenhuma... Minha última. Então vai a última. Minha última. Não deve ter, porque não gravou, né? É verdade. Se você tivesse a oportunidade, tem um outdoor gigante ali na Dutra, o que o Maurício ia publicar e escrever nesse outdoor para todo mundo que passasse ali? Cara, eu ia voltar naquele tema. Invista em Guarulhos. Guarulhos é uma promessa. É a realidade, mas ainda tem muito a oferecer, uma promessa aí de ser entre as 3 primeiras melhores cidades, não só de investir, de morar, de criar família. E se você fosse prefeito por um dia? Cara, O que você ia fazer? A primeira coisa que você ia fazer se você fosse prefeito? cara, você sabe que é complicada essa pergunta, né? Que eu convivi muito próximo aí, 6 anos ali do prefeito, e é realmente um cargo que eu não tenho vontade nenhuma, né? Mas como, vamos falar, voltando à pergunta, me colocando, o que eu faria de um dia de prefeito? Um dia só. Uma semana. Não, é complicado, cara, bem complicado. Mas eu, puxando a sardinha novamente, eu ia aprovar todos os meus projetos de lei. Boa. Tudo que tá lá tá esperando, né? Toda essa questão de desenvolvimento, tudo, lógico. Aí, como ia acontecer depois, né, acarretar aí nas consequências, aí não estaria mais eu ir lá. Mas, porque não tem como você fazer qualquer ação sem ter uma reação. Isso é lógico. Sim. E até indo para as atualidades, a gente puxou algumas coisas, você sai na notícia, esse tipo de coisa, e você levou para a tribuna uns tempos atrás um caso de fios abandonados na Vila Rio. Sim. Né? O que deu nisso? O que deu resultado? Deu resultado, sim. Pelo menos naquele local, eles foram lá. Na verdade, sobrou para a prefeitura, né? Porque ali eles estão. Guarulhos está, parece, com um projeto, ouvi falar que tem um projeto onde que as concessionárias, né, tanto de internet, telefonia, tudo, eles vão limpar aí os cabos, que tem muito cabo sem uso. Então,
Então eles estão... A tecnologia mudou demais, né? Tem fibra, tem tudo. Então tem muitos cabos ali que é sem uso e acabam ficando largados nos postes. E eles estão fazendo essa limpeza, fazendo essa mudança, e começaram ali na região do Vila Rio, e eu fiz essa denúncia. Por quê? Porque eles estavam limpando e eles estavam acumulando na rua. Aí estava rua e calçada, aí o cara não consegue andar na calçada, a família, o aluno, enfim, e atrapalhando o trânsito. E foi largado ali meses. Aí foram lá os moradores, enfim, alguém botou fogo e virou um caos. E aí, através, né, desse pedido, nós fizemos o pedido, demorou um pouquinho, aí fomos para a tribuna, aí outros vereadores se juntaram a esse pedido e nós conseguimos fazer a retirada disso. Pelo menos eu sei que lá na região do Vila Rio tem alguns ainda remanescentes, mas são cabos pequenininhos ali, acabam ficando, porque não tem utilidade, nem o cara lá, que trabalha com sucata quer, porque é totalmente fora de uso, não tem cobre, tem nada de valor e acaba sendo abandonado ali. E as concessionárias acabam tratando a cidade como um lixo, que jogam lá, beleza, não tem ninguém fiscalizando, mas opa, peraí, nós temos 34 representantes da população que estão de olho nisso. Ó, a gente tá com o tempo já para acabar. Então, ó, para encerrar, qual que é o legado que você quer deixar até o final do seu mandato? É justamente essa questão de não só atuar nessa questão de zeladoria, os quatro tópicos, né, saúde, educação, segurança, transporte, mas o principal é atuar nessa questão de fomentação de novas vagas de empregos, de benefícios aí à indústria, o comércio, geração de emprego. Eu acredito que a pessoa bem empregada, a pessoa bem remunerada, ela acaba trazendo economia para a questão pública. Por quê? O cara trabalhando, ele tendo uma remuneração muito boa, ele vai querer proporcionar um melhor para sua família. Não que as escolas municipais não sejam boas, mas ele vai querer proporcionar uma escola particular, ele vai querer proporcionar uma saúde privada, um plano de saúde, ele vai ter condições de financiar um carro, e aí nisso o filho dele não vai usar a vaga, né, na escola, você tem uma economia nas escolas, tanto de merenda e tudo mais. Nas UBS você tem economia do atendimento ali, dos materiais, e no transporte público você acaba também tendo economia. Você tem menos demanda, você vai ter menos carros na rua e também, nisso, menos cobrança e pagamentos, porque hoje é tudo pago pela prefeitura, né? Questão pública. Bom, Mal, nos nossos minutos finais, gostaria de te agradecer aqui, estreando o nosso podcast Guarulhos Online, você estreando aí, honra para nós aí, você também estreando na Câmara, falou, pô, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e antes do Guilherme finalizar, deixa aí as suas considerações finais aí. 30 segundos, para não estourar, hein? Vamos lá, eu quero agradecer pela ordem. Não, mas primeiro, só tenho a agradecer. Vocês são dois amigos, dois queridos. Posso falar que acompanho, né? Sou seguidor aí do Guarulhos Online. Muitas vezes uso aí das publicações de vocês. Às vezes eu vejo uma curtidinha lá. Não, às vezes eu uso as publicações de vocês, né, até para chamar atenção, para mostrar para a população realmente o que está acontecendo, porque eu vejo que vocês têm um critério bem legal. Vocês fazem utilidade pública, divulgam, informam, aceitam a crítica, né, mostram ali o pedido da população, mas também, quando acontece, vão lá, agradece, mostra que é acontecido. Acho que isso é importante, dá credibilidade, né, por isso que eu estou aqui também. E quero desejar a vocês sucesso, que esse programa alcance aí toda Guarulhos, fora de Guarulhos também, que nós possamos mostrar a cidade de Guarulhos, né? Porque Guarulhos, infelizmente,
como é dita, é vista na grande mídia como ou escândalo, ou questão policial, ou páginas de outras situações. E nós temos uma cidade maravilhosa, uma cidade pulsante, uma cidade bonita, né? E você que está nos assistindo é empresário de Guarulhos, invista mais em Guarulhos. Você não é de Guarulhos, venha conhecer, que eu tenho certeza que você vai investir na cidade. Boa! Mal, obrigado a todo mundo que assistiu. Acompanha, vamos ter bastante programa, vamos ter bastante conteúdo. Agradeço demais aceitar o nosso convite, esse carro-chefe, né? Que a gente está fazendo esse primeiro episódio. Foi muito bacana mesmo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E vai voltar. Boa! Faltou respostas. Não. Gente, obrigado. E Valeu, pessoal. quero só agradecer e falar, parabéns, que eu sei que vocês acreditam e investem na cidade. Sei que vocês empreendem na cidade. Parabéns. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Até mais. Até a próxima. Até mais. Abraço. Valeu!